Então diz assim a palavra: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém. Eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, já teve aquela vontade de fazer algo para o próximo, fazer algo para o mundo, para transformar num lugar melhor, sabe? Se não teve esse pensamento, em algum momento nem. Porque nós sempre estamos querendo fazer a diferença no mundo. Nós sempre estamos querendo ajudar aqueles que estão do nosso lado, que nós amamos, aqueles que precisam de ajuda. Só que muitas das vezes nós nos sentimos incapazes. Ou então, as pessoas ao nosso redor falam que nós não somos capazes de mudar o mundo, que nós temos nenhum poder sobre nada, sobre ninguém. E nós nos sentimos incapazes mesmo de trazer essa mudança. Porém, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Em outro versículo também fala que nós somos o sal da terra. O que significa isso? Que nós, cristãos, que temos Jesus no nosso coração, nós somos aqueles que dão o sabor para essa terra. Nós somos aqueles que fazem a diferença. Que nós precisamos estar sempre iluminando aqueles que estão à nossa volta. As pessoas, elas precisam enxergar Jesus no nosso coração. E para isso, às vezes é muito difícil. A gente não consegue entender direito como fazer essa mudança. Então, tem alguns passos que nós precisamos seguir para que nós possamos fazer essa diferença no mundo e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor para também seguirem o Evangelho de Jesus. Então, o principal, o mais importante, para a gente conseguir fazer a diferença nos outros, nós transformarmos nos outros, nós precisamos primeiramente ser diferentes. Não tem como a gente falar para alguém fazer algo se a gente não vive isso. Nós precisamos estar sempre em constante transformação na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós não temos força nem para nos ajudar. Então, Jesus ele está aqui conosco justamente para isso, para Ele dar essa força para a gente e assim nós conseguimos transformar a vida das outras pessoas. Então, o primeiro passo é a gente deixar Jesus mudar o nosso coração para seguir a nossa vida da maneira correta. Muitas das vezes nós cometemos erros que não agradam a Deus, não agradam a Jesus e certas vezes nós nem sabemos que nós fazemos essas coisas. Nós precisamos sempre nas nossas orações falar, pedir para Jesus que Ele transforme o nosso coração, que Ele dê para nós a visão daquilo que nós estamos fazendo de errado. Como o irmão já disse também, não adianta nada aqui nesse momento, nesse curto período, nós entregarmos a vida, nós chorarmos, louvarmos, orarmos, ler a palavra. E quando sai aqui fora parece que nada mudou. E isso é algo muito comum, infelizmente. Porém, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida com Jesus não é só aqui, não é só numa noite. É a semana toda, o mês todo, o ano todo, até o fim da nossa vida. Então, nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos sair daqui transformados, sair dessa noite aqui com o coração cheio de Deus. E também, uma das coisas mais difíceis do Evangelho, da vida do cristão, é as renúncias. O que são as renúncias? É a gente negar a nossa carne. Porque nós somos diariamente guiados pela nossa carne, porque ela é maligna, o inimigo também sempre está tentando nos guiar. E nós precisamos estar sempre em constante luta com a nossa carne, porque nós não podemos ceder. Quando nós cedemos a nossa carne, é aí que o inimigo faz o que ele quer com a gente. E isso não agrada a Deus. Então, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, eles não podem permanecer juntos. A nossa vida antes de Jesus
é uma vida mundana. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós renascemos para Jesus. Então não tem como a vida ser a mesma, não tem como a gente continuar os mesmos depois que nós conhecemos a palavra de Jesus. Muitas vezes nós precisamos crer, quando a gente crê que Jesus morreu, a nossa vida não pode ser a mesma, ela não pode continuar a mesma. Jesus, ele nos aceita como nós somos, ele nos abraça como nós somos, porém a Bíblia diz, ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Ele aceitou ela como ela era, porém quando ela foi embora, ele disse que ela não podia mais continuar com a mesma vida, porque Deus deu a oportunidade dela mudar de vida. Deus está sempre nos dando, a todo momento Deus nos dá essa oportunidade de estar mudando de vida. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, nós tampamos os nossos ouvidos e ignoramos a voz de Deus. E eu sei que Deus tem falado muito no coração de todos aqui. E eu não sei como é a vida de vocês, mas eu peço que Jesus, ele quer que vocês sejam transformados. Ele quer que vocês abram o seu coração. Eles querem que você realmente se entregue de verdadeira com a sua alma. E nós precisamos estar sempre orando a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados diariamente. Nós temos que estar orando diariamente e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. E assim, Jesus, ele pode nos dar uma vida nova se a gente simplesmente aceitar Ele, seguir Sua palavra. Não é difícil, na verdade é bem simples. Nós só precisamos estar sempre na presença de Jesus, porque Ele nos dá a força para a gente lutar contra os nossos desejos. Se nós não estivermos na presença de Jesus, nós não temos força. Nós somos humanos, nós somos falhos e não conseguimos de maneira nenhuma sozinhos vencer o pecado. Por isso nós devemos seguir a vontade de Deus, porque Ele é o que nos dá a força. E assim, quando a gente realmente ser transformado, quando vocês forem transformados, Jesus dará força para vocês também transformarem a vida daqueles que estão ao seu lado. Pode ser sua família, que você tem na igreja, alguns amigos que você gostaria que estivesse aqui. Então, antes de tudo, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. E isso não é difícil, não é difícil. E eu garanto para vocês que a vida depois de Jesus é sempre maravilhosa. Aqueles que sentem a presença de Jesus, a presença de Deus, não existe melhor sensação do que essa. Porque, como o irmão também já disse, Deus é quem preenche o vazio que tem no nosso peito. Eu lembro também que eu sempre fui da igreja, eu sempre cresci na igreja, porém teve um momento que eu não estava muito firme, sabe? Que eu fazia as coisas e eu não pensava na vontade de Deus, não ouvia a voz de Jesus. E eu acabava fazendo as coisas sem nem pensar no que Jesus queria. E foi um momento da minha vida tão ruim, eu todos os dias eu me sentia angustiada, eu me sentia triste, eu chorava quase todo dia e eu não entendi por quê. E foi então num retiro que teve lá uma oração e ali Jesus falou comigo e ele me mostrou. Foi incrível porque eu não via que eu estava fazendo de errado. E ali naquele momento Deus me mostrou tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. E naquele momento as vendas dos meus olhos caíram e eu comecei a chorar e junto com as minhas lágrimas eu senti Jesus tirando o peso das minhas costas, aquilo que me deixava angustiada, que me deixava triste, que não me fazia bem. E eu nem fazia ideia do que era. Mas Jesus é tão maravilhoso que naquele momento Ele tirou tudo aquilo de mim, Ele carregou o peso que estava nas minhas costas. E a partir daquele dia a minha vida foi totalmente diferente. Eu deixei de fazer as coisas que eu fazia que era errado. Eu deixei de ignorar a voz de Deus, comecei a guiar minha vida conforme a palavra de Deus. E tem sido uma alegria imensa. Eu nunca mais me senti de uma forma. Eu espero nunca sentir. E todas as vezes também que eu acabo de alguma forma me afastando de Deus, eu me sinto mal,
nosso lado, nós precisamos primeiro ser transformados. Nós precisamos primeiro aceitar Jesus como nosso Salvador e passar a viver uma vida na presença dele.